Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje, como prometido no meu vídeo anterior, certo? Eu vou expor todos os documentos que são necessários ao processo de visto de procura de trabalho em Portugal. Eu preparei um arquivo, né, uma pasta, na verdade, com todos os documentos e modelos que eu fiz para mim, para o meu processo. E eu fiz o upload de todos esses documentos, assim como todos os links, para uma pasta do Google Drive. Então eu vou deixar disponível o link para essa pasta, o link de acesso direto, na descrição desse vídeo, certo? Eu vou então acessar essa pasta agora e eu vou passar para a tela do computador, ok? Então vamos lá. Então, gente, aqui está a pasta de documentos, né, cujo link eu vou postar junto à descrição desse vídeo. E aí aqui nessa pasta, com todos esses documentos, vá o documento lista, documentos, visto, procura de trabalho. Abre esse documento. E aqui eu elaborei, né, uma lista com todos os documentos que são, né, necessários a esse visto. Então, só para deixar de detalhe aqui, no início eu coloquei o primeiro link, que é o link da página da VFS Global, certo? E eu acho legal, assim, dar uma olhada nessa página, né, para ver, né, conhecer a página, né, aí tem a visão geral, tem as taxas consulares, tem os documentos necessários, todos os links que eu coloco são, né, desse, desse site aí, né, essas especificações para foto 3x4, que eu acho massa também dar uma olhada, enfim, né, esclarece bastante coisa, né, tem os formulários aqui que eu vou falar de um por um, beleza? Então, tendo isso visto, vamos para o primeiro documento, que é o formulário, né, de visto. Então, com esse link aqui, a gente tem acesso a esse formulário de visto, certo? E aí, esse é o documento, o último documento atualizado, né, da página da VFS aqui em cima, o link da VFS. Então, aí, ó, é massa, né? Dá para fazer o download do documento aqui ao lado. E aí você preenche. Você pode preencher no computador ou à mão mesmo, é tranquilo, certo? Alguns detalhes que eu acho pertinentes, né? Não colhe a sua foto aqui. Eu sei que alguns vídeos por aí falam para você colar ou usar clipe e tal. Existe um claro para só colocar as suas fotos 3x4 dentro do envelope. Não cola ela nesse documento, ok? Segundo ponto é que, caso você opte pelo serviço de preenchimento de formulário, que eu vou falar adiante, é importante que você assine apenas nesse campo aqui embaixo, ok? Não preencha mais nenhum dado nesse formulário, ok? Mas se você vai preencher esse formulário por conta própria, você tem que preencher ele todo e assinar aqui. E aí, caso você, né, vá preencher por conta própria, eu deixei aqui o link aqui logo em seguida, ó, né, das instruções para o preenchimento do formulário, que também é um documento disponibilizado no site da VFS. E aqui em vermelho a gente tem as instruções, né? Apelido, que no caso é o primeiro nome, não, desculpa, é apelido, não, de família, né? É o sobrenome, na verdade, né? Nome próprio, que é o primeiro nome. Tudo de acordo com o passaporte, tá, gente? Então, assim, eu não vou me delongar nessas instruções, né? Elas são muito autoexplicativas, bem instintivas mesmo, né? E não tem mais o que explicar, né? A própria VFS já disponibilizou as instruções para você, né? Dá uma olhada, enfim, ok? Então, esse é o primeiro documento, formulário. O segundo documento é a checklist, beleza? Então, se clicar aqui também vai para o site da VFS. E aí aqui é um documento onde, né, ele lista vários documentos que devem estar presentes dentro do envelope para solicitação do seu visto, certo? E aí você vai marcar um X aqui, né, para todos os documentos que estão presentes no envelope e vai marcar em falta se o documento não estiver presente, ok? Por exemplo, no meu caso, eu estou custeando, né, a minha hospedagem, né, a minha moradia, tudo. Não tem ninguém me auxiliando para isso. Então, nesse campo aqui, ó, em alternativa, né,
esse campo todo aqui, até aqui embaixo, é destinado, né, para quem tem um cidadão português ou um residente português custeando parte ou a viagem inteira. Então, aí nesse caso, se você se encaixa nessa opção de ter alguém te custeando, você vai ter que ter os documentos dessa pessoa, né? Essa pessoa ela tem que, de alguma forma, provar que ela tem a grana, né, os 3 salários mínimos portugueses para te bancar. E aí, né, se for o caso do extrato bancário, você marca aqui extrato bancário. Se for o caso da declaração do imposto de renda, marca aqui imposto de renda. Se você, igual eu, não tem ninguém te custeando, você não vai marcar essa coluna, mas vai marcar essa coluna aqui, ó, em falta. Beleza? Sussa? Então aí estão todos os documentos, certo? Preenche tudo certinho, né? Assina ao final aqui, coloca a data e tal, e também coloca seu nome, marca essas 2 caixas aqui, né? Esse checklist, esse documento checklist, ele é atualizado já. Então, assim, quando eu enviei, não existia essa última página, mas acredito que devido a toda essa turbulência, né, no que se refere à imigração em Portugal, eles decidiram adicionar essa página aqui, né? Então dá uma lida aí e você vai entender o que eu estou falando, beleza? Mas é tudo tranquilo, assina, preenche e envia. É importante destacar que este documento checklist, como eu estou colocando aqui, ó, ele tem que ser enviado em 2 cópias preenchidas e assinadas, beleza? Não é apenas uma cópia, é 2 cópias para o checklist, certo? Documento 3 é o requerimento para consulta ao registro criminal português. E ele tem que estar preenchido e assinado também. Então clica aqui e aí vai te direcionar também para a página da VFS. Preenche, né, com seus dados, coloca, né, e tal, o lugar, a data e assina. E essa autorização, né, é o que permite ao governo português, ao consulado português, é, pesquisar pelo seu nome junto, né, aos, como é que fala, aos históricos criminais, né, enfim, para ver se você tem algum delito cometido em Portugal, então, enfim, se você já foi a Portugal, União Europeia, enfim, é isso aí, beleza? O documento 4 é o termo de consentimento, né, para que a VFS, né, compute os seus dados e tal, enfim, né. Aí você preenche aqui no início com seus dados, nome, nacionalidade, RG, passaporte e tal, né, CPF. E ao final, assine, que é muito importante. Beleza? Muito instintivo também. Documento número 5 só vai ser usado se você tem alguém que vai te custear, beleza? Então essa pessoa ela tem que preencher esse termo de responsabilidade aqui. Aí aqui está o termo de responsabilidade também disponibilizado pelo VFS, né? E aí preenche, né, com os dados dessa pessoa e tal, né? Não preenche aqui em cima, né, processo, porque acredito que eles que vão, né, preencher lá, enfim, né? Como eu não preenchi esse documento aqui, eu não tenho muito a falar também sobre ele, mas acredito que seja bem instintivo, né? Assina onde está falando para assinar e tal, e é isso aí. Beleza? Então, se você, assim como eu, não tem ninguém te custeando, você não precisa, né, enviar esse documento, esse número 5. Já o número 6 é um documento, né, que, que provê a VFS os dados do seu passaporte, né, para você ter o seu passaporte devolvido. Então, esse documento 6 aqui, ó, se a gente voltar na pasta, certo? Esse documento é esse aqui, ó, devolução de passaporte. E aí você pode baixar esse documento, preencher com os seus dados para que a VFS retorne o seu passaporte após o processo do visto finalizar, né? É isso aí, beleza? Simples. Vamos voltar aqui. Então, pronto. Número 7 é o formulário do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal. Então, aqui, se a gente entrar no site desse IEFP, certo? É basicamente
um instituto que vai, tipo assim, te orientar sobre procura de trabalho, vai te direcionar a trabalhos e tal, né? Também vai oferecer cursos, né? Formação profissional. Mas, enfim, para objetivos de visto, você vai clicar aqui, ó, nesse formulário aqui embaixo e vai te direcionar para uma página, mas você também pode clicar aqui que eu disponibilizei aqui, ó, formulário, clica no link, mesmo link vai direcionar para a mesma página, certo? Aí você vai preencher esse formulário com seus dados e tal, tudo de acordo com o seu passaporte, beleza? Primeiro nome, último nome de acordo com o passaporte e tal, tudo bem instintivo também, tal. E aqui só nessas duas últimas, né, lacunas, nessa primeira aqui você vai preencher as áreas que você já teve alguma experiência profissional, já trabalhou e tal, né, já estudou, enfim. E aí eles falam para selecionar no máximo 5 respostas, ok? E aqui tem várias, né? Se deleite com essas opções. E por fim, aqui eles pedem para você indicar as áreas onde você pretende procurar emprego. Por quê? Porque eles é, é, fazem a gente, né? No final aqui, tem declarações e tal, certo? E aí, quando a gente chegar a Portugal, a gente notifica a esse instituto, né, Instituto de Emprego e Formação Profissional que a gente chegou, e aí eles vão começar a nos direcionar propostas de trabalho, né, de acordo com o que a gente preencher aqui, beleza? E aí, assim que você preencher tudo e tal, assinar lá, você submete aqui embaixo, e aí ele vai te gerar um documento, né? Eu coloquei um exemplo do documento aqui, ó, vai te gerar essa declaração. Eu omiti meus dados aqui, obviamente, mas enfim, é essa declaração e tal, certo? E aí, com a assinatura da diretora desse instituto, e aí você anexa esse documento também ao seu envelope de visto, certo? Bom, número 8 então, é o bilhete de retorno. Isso aqui é um tema de muita dúvida, né? Muita gente pergunta se tem que comprar um bilhete de passagem de ida, de volta e tal. Bom, o site da VFS recomenda que não se compre os bilhetes, né, de passagem enquanto o visto não for aprovado, certo? Embora eu tenha ciência também que a sede da VFS no Rio de Janeiro tem pedido o bilhete de retorno em si. Então, assim, como eu, né, processei toda a solicitação na sede de Nova Lima, eu não sei falar pelas outras. Na sede de Nova Lima, eles aceitaram apenas a reserva. Então, se você, né, vai fazer a reserva, eu recomendo esse site aqui, Best War Ticket, certo? E aí, nesse site, você consegue basicamente comprar uma reserva. Não é o bilhete em si, é só mesmo a compra de reserva. Aí, né, bom, aí você coloca aqui um one way, né, que é só a volta. Aí, tipo, de onde para onde, né? De Lisboa para Guarulhos, né? E aí a data que você vai voltar, por exemplo, é, sei lá, dia 14 de agosto, enfim, é só uma data fictícia, certo? Procura por voos, coloca a data, né, que você estabeleceu para retorno no seu visto, né? No final dos 120 dias. E aí ele vai te apresentar várias opções, todas elas têm o mesmo preço, porque são só reservas, né? Não são o ticket em si, é importante deixar isso bem claro. Aí você seleciona aqui e tal, coloca seu nome e tal. E aí é interessante que esse custo de US$ 14, ele é um custo para uma reserva válida por 48 horas. Agora, se você quiser estender essa reserva por 7 dias, aí você vai pagar US$ 7 a mais aos 14, totalizando US$ 21. Se você quer estender por 14 dias, 2 semanas, que é o que eu fiz, você paga US$ 10 a mais, totalizando US$ 24, certo? E aí, assim, eu sei que é só uma reserva, mas para limpar a consciência, né? Não é um valor tão alto assim para não fazer, e você vai lá e paga. Eles só aceitam cartão de crédito, não aceitam Pix, né? Então, importante falar aí. E aí completa, paga, e aí eles vão te enviar
o bilhete de retorno pelo e-mail, beleza? Então aí, tá aí, bilhete de retorno, né? E agora quanto ao número 9 é o seguro de viagem, certo? Que cobre os 120 dias, estabelecido para a vigência do visto. Eu acho interessante falar aqui, que talvez todo mundo saiba, mas sempre alguém não vai saber como era o meu caso, né? Tem muita pergunta, né, sobre, mas quando que começa a valer a vigência do meu visto? Você estabelece a vigência do seu visto no formulário, né, do visto. Então, se você estabeleceu que é do dia 1º de dezembro ao dia 1º de abril, né, esse seguro de viagem que você vai tirar tem que estar cobrindo essa data, certo? No caso aqui, o seguro de viagem, né, que eu recomendo tirar nesse site, que é o que eu encontrei mais barato, né? Ah, ele aqui, ó, vou fazer uma simulação, né? 1º de dezembro de 2025 a, a 1º de abril de 2026, certo? 120 dias. Para onde que viaja a Europa, tem um cupom, o cupom tá aqui ao lado, promo, certo? Quantidade de viajantes 1, idade 34 anos, certo? Aí, enfim, ver os planos e preços. Ele vai te apresentar vários planos e tal, né? Olha só, velho. Quando eu comprei tava quase R$ 1.000, agora tá 873. Olha que beleza, né? Aí esse plano aqui já cobre, né, os requerimentos, né, do visto. Eles pedem, né, uma cobertura até 30 mil, no mínimo US$ 30.000, e aqui eles cobrem até US$ 40.000, certo? Então é isso. Se você quiser comprar o seguro, esse aqui é confiável. Eu usei, embora eu tenha cancelado depois, porque eu descobri que eu posso usar o formulário PB4, né, certificado PB4. Nós brasileiros, né, nós temos acesso a um seguro de saúde público entre Brasil e Portugal, inclusive entre Brasil e Itália e Brasil e Cabo Verde, certo? Eles explicam aqui tudo certinho o que que é esse formulário de direito à assistência médica, conhecido como PB4, certo? Aqui, PB4. E aí, ó, é um acordo, né, bilateral entre Brasil, Portugal, Cabo Verde e Itália. Então, você, brasileiro, ou né, se você estiver assistindo de outros desses, seja nacional de outros desses países, você pode, né, adquirir esse certificado. E você clica aqui em iniciar, vai pedir o seu login do gov.br e emite seu certificado, que vai ser válido por 5 anos e é aceito, certo? Pelo menos foi aceito na sede de Nova Lima, em Belo Horizonte. Beleza, gente? Então, esse é o documento 9. Já o documento 10 é o comprovante de hospedagem. Então, se você tem alguém que vai te custear, essa pessoa que vai comprovar lá no termo de responsabilidade e tal, né? Mas se você não tem ninguém que vai te custear, é importante que você tenha hospedagens, reservas de hospedagens. Então, eu fiz a minha pelo site do Booking.com porque há opções onde não requerem pagamento, né? Então aqui, por exemplo, coloca opa, não quero fazer eu sair. Portugal. Coloca Lisboa ou Porto não, coloca Portugal para aumentar o leque de opções. E aqui, novembro, dezembro, dia 1º de dezembro. Esse site ele não aceita reservas com mais de 90 dias. Só que é muito difícil também conseguir reservas com 90 dias com preços acessíveis. Então, assim, eu recomendo que você. Vai ser um pouco demorado, mas vai dar certo, tá? Coloque, tipo assim, hospedagens menores, tipo, a cada, não sei, 20 dias. Do dia 1º de dezembro ao dia 20, depois do dia 20 até o dia 10 de janeiro e por aí vai até dar os 120 dias. Porque aí aumenta suas chances de conseguir um lugar barato naquela época. Beleza? E aí aqui, ó, eu só coloco um porém, não um porém, né? Um dado importante. Marca essa opção aqui, ó, Book without credit card, né, que é para fazer a reserva sem o cartão de crédito. E aí você pode fazer a reserva de graça, sem pagar, né, e depois cancelar. E aí várias reservas caras e tal, mas tem reserva barata. Tem que mexer, né? Eu consegui todos os 120 dias por menos de R$ 17.000, certo? E aqui, se vocês for verem, ó, 20 dias eles estão cobrando
Opa, aqui tá em turco, mas enfim, né? Isso aqui seria 10 mil reais. Beleza, gente? Mas, enfim, você vai estar em português, vai estar em real, e aí você vai encontrar tudo aí, certo? E faça suas reservas, emita o comprovante da reserva aqui mesmo no site do Booking.com, ou se você quiser mesmo pagar pela sua reserva em outros sites, e anexe esse comprovante da reserva, né, ao seu envelope, certo? Já o número 11 é o xerox da página de identificação do seu passaporte. A página que tem a sua foto, os seus dados. Caso você tenha carimbos no seu passaporte de viagens ao exterior, também tem que ter o xerox dessas páginas de carimbo, certo? Número 12 são duas fotos 3x4. Lá no site da VFS, como eu mostrei no início desse vídeo, né, tem as, né, os parâmetros para essa foto, que é uma foto bem senso comum, né? Fundo branco e tal. Enfim, número 13, né? E essa daqui eu chamo a atenção pelo seguinte: é a certidão de antecedentes criminais emitida pelo sistema da Polícia Federal, certo? Então você clica nesse link aqui, vai te direcionar, né, para o site da Polícia Federal. E aí aqui você clica em emitir certidão de antecedentes criminais. E aí você inicia e vai pedir seus dados e tal, e aí eles vão te enviar, né, esse documento automaticamente, na hora, sabe assim, bem rápido mesmo, para o seu e-mail. E aí uma vez que você tiver esse documento, né, emitido pela Polícia Federal, você vai a um cartório local aí e vai apostilar esse documento, certo? E aí eu chamo a atenção para o seguinte, gente. Aonde que eu apostilei, eles tomaram 10 dias para apostilar. Enquanto que eu sei que em outros lugares eles tomam um dia, dois, três e tal. Então é importante notar essa data, porque essa certidão de antecedentes criminais não pode ter mais de 30 dias. Então, se você emitiu ela hoje, em 30 dias você tem que enviar ela, certo? Porque senão ela deixa de ser válida. E como a apostilagem, né, ela é um processo caro, assim, para mim ficou R$ 180, bota fé, é, é mais ou menos R$ 180, não exatamente, mas nessa faixa. Aí, assim, né, não é muito, né, bom fazer e deixar vencer, tem que fazer outra, né? Então, só para deixar claro aí, validade máxima de 30 dias e apostilada no cartório, ok? Documento 14 é o comprovante de pagamento, né, das taxas. E aí aqui agora, né, eu vou entrar, né, nesse primeiro link, que é o link das taxas do visto, certo? Então aqui, gente, é o site da VFS. Clica aqui em taxas consulares. E aí aqui está falando aqui o visto, né, de procura de trabalho, ele tem um custo de R$ 887,69, que cobre a taxa consular, taxa de transferência e a taxa de processamento, certo? E aqui embaixo estão os dados para depósito. Então, leia tudo que está escrito aqui, gente. Não pula não, ó. Lê essa nota aqui para pagamento sem depósito e tal. Eu não vou ficar lendo, né, para não deixar o vídeo longo, mas leia, tá? Se atente. É simples e, pô, evita erro, certo? Então, essa é a taxa base. Mas aí a gente vai para os serviços utilizados, né, os serviços extras, que eu também deixei o link aqui, ó, serviços adicionais. E aí, né, quanto aos serviços adicionais, eles têm alguns serviços de fotocópia, fotografias e tal, né? Caso você não envie sua foto 3x4, você pode enviar para eles a imagem que eles vão imprimir lá, enfim, né? Mas, assim, o que eu recomendo de serviço adicional, que é o que eu usei, né? O primeiro deles é o SMS, certo? Tá aqui embaixo. Opa, desculpe. Tá aqui, ó. Serviço de SMS. Custa R$ 12,66. E ele basicamente funciona da seguinte maneira: toda vez que o seu passaporte se mover entre a VFS e o consulado, eles vão te notificar. Que são as notificações que eu mostrei no meu primeiro vídeo aqui no canal, beleza? Certo.
Outro serviço também que eu considero assim massa de pegar é o serviço de courier. Courier, gente, é correio, tá bom? Expresso, beleza? Vai chegar em 3 dias. Então, é importante notar que é o seguinte, que quando eles falam para você pagar esse retorno de passaporte, né, eles determinam as taxas de acordo com as zonas. Então, eles têm o serviço regular e o serviço expresso, certo? E aí tem a zona B, zona B, zona C, zona C. Então, aqui estão os preços para cada uma delas. Então, por exemplo, se você está aplicando no VFS em Brasília, certo? Não, na verdade, vou dar o exemplo meu que é mais fácil, né? Eu tenho residência em Viçosa, em Minas Gerais, né? E eu apliquei na VFS em Nova Lima, né? Ali em Minas Gerais. Aí, assim, tá falando aqui, ó. Se você vive em Minas Gerais, está aplicando em Nova Lima, então considere as seguintes zonas. A zona A vai ser Belo Horizonte, Nova Lima. A zona B vai ser considerada como as demais cidades do estado de Minas Gerais, exceto Belo Horizonte e Nova Lima, porque são a zona A. E a zona C são os demais estados do Brasil. Caso você aplique em Nova Lima e queira que o seu passaporte seja entregue no Ceará, por exemplo, né? Então você vai considerar então, né, o custo da zona C. E aí você volta aqui, por exemplo, no meu caso, eu escolhi o serviço expresso da zona B, né? E aí me custou R$ 102,28. Mas caso você queira um serviço regular da zona B, você vai pagar R$ 82,75. Por aí vai, certo? E por fim, e mais importante, né, eu destaco o serviço de preenchimento de formulário, assim, né? Como eu disse anteriormente ali no formulário, no item 1, você pode preencher por conta própria, sabe? Só que assim, estamos sujeitos a erros, né? E mesmo que seja bem instintivo, eu olhei para R$ 78,37 e falei, isso vale a pena. E eu fui, paguei esse valor a mais, e aí só assinei o formulário e eles preencheram para mim lá e me livrou de cometer algum erro, beleza? Aí você vai, se você escolher algum desses serviços, né, tendo em vista que o de correio ele é obrigatório, né, então você tem que escolher pelo menos um. Aí você vai somar tudo junto àquela taxa inicial, né, e vai pagar para eles e vai enviar o comprovante, né, de pagamento à VSS. Beleza? Vai colocar o comprovante dentro do seu envelope de solicitação do visto. Número 15, seu passaporte original, né, com validade mínima de 6 meses. Né, o número 16 tem que ter uma carta de intenções assinada, certo? E aí, gente, eu coloquei um modelo que eu fiz para mim mesmo, né? Tá aqui também dentro dessa pasta. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Aqui, ó, modelo de carta de isenções. Inclusive tá no Word, certo? E aí aqui é uma carta que eu usei para mim, deu certo, né? Eles pedem para colocar pronome de tratamento e tal. E aí você pode baixar aí e colocar os seus dados, certo? Aí eu usei essa estrutura, né? Por meio dessa carta, eu formalismo, intenção de buscar trabalho em Portugal. Meus objetivos são esse. Tipo, eu coloquei, por exemplo, meus objetivos são conseguir trabalho em Portugal, me desenvolver profissionalmente, né, pagar impostos, né, porque eles têm esse visto aberto, né, para recolhimento de impostos no futuro, né, então eu acho massa, né, deixar claro que a gente está ciente disso, que a gente pretende pagar imposto, né, lá. E aí colocar, né, que você pretende se hospedar no endereço tal, que é o telefone tal, durante períodos, por exemplo, se você for se hospedar em mais de um lugar, né? Você coloca o período que você vai ficar em cada um deles, enfim, né? E aí sobre as experiências profissionais, né? Eu fiz estágio em tal lugar, trabalhei em tal, estudei em tal universidade, ou fiz tal curso técnico, por aí vai, certo? E aí eu tenho essa habilidade, eu sei falar bem em público, eu tenho, enfim, habilidades interpessoais impressionantes, né? Também sou fluente em inglês, espanhol, francês, o que quer que seja, certo? E aí, com meus cumprimentos, coloque seu nome, o lugar e a data e assine, ok? Não deixe de assinar, eles pediram para eu assinar, beleza?
E aí aqui embaixo eu coloco uma atenção e apague isso da sua carta. Não envia com isso aqui não, gente, beleza? Ó, não cole. Eu recomendo muito que não use esse modelo que eu estou apresentando aqui como um molde, sabe? Tipo assim, só usa como exemplo, troca as palavras, sabe? Usa a estrutura de parágrafos, mas assim, coloque com as suas palavras num português formal, né? Se você, ai, Caro, eu, sei lá, tenho muita inexperiência ou não me sinto seguro em escrever e tal. Escreve com as suas palavras, vai lá no chat GPT ou no DeepSeek e pede, ó, corrige de acordo com as normas gramaticais portuguesas, ponto. E aí ele vai te mandar um texto massa ali, né, com a mesma estrutura, e aí você tem a sua carta de intenções, né? É importante que essa carta seja objetiva, tenha no máximo uma página, certo? Assinada, né, dirigida ao cônsul, e é isso aí, beleza? É, finalizando aqui então, né? Por fim, a gente tem a declaração do imposto de renda brasileiro ou a declaração de isenção. Então aqui eu já tinha separado, ó, no Brasil, se você recebe até R$ 2.824 neste momento, né, dia 7 de agosto de 2025, você é isento de imposto de renda, que é o meu caso. Então eu fui no site da Receita Federal e baixei esse documento aqui, né, que é um PDF, né, e ele é editável, então se você abrir esse documento, você consegue, né, colocar os seus dados aqui e tal, né, que é a declaração, o seu imposto de renda e tal. Assina e coloca dentro do seu envelope. Se você paga imposto de renda, vai no site da Receita Federal e, né, faz o download da sua declaração de imposto de renda, da última, beleza? Então, gente, esses são os documentos necessários, né? Você coloca tudo dentro do envelope e envia a VFS sede né, da sua área. Todos os endereços da VFS estão também, né, no site, né? Então aqui você vai lá embaixo, aí tem Rio de Janeiro, tem VFS em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Nova Lima e Salvador. Então é isso, gente. Espero ter ajudado e vou disponibilizar então, né, esse link com todos esses documentos. É isso aí. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, né, dá uma curtida para nos ajudar aí também, né? Comente se quiser e nos siga aí se quiser também, beleza? Valeu, valeu. Um abraço a todos.